Fala comunidade Foto, estamos hoje inaugurando o nosso podcast Vencendo com a Foto e esse primeiro episódio já é muito especial porque a gente tem um convidado aqui muito especial. Quero agradecer o Vinícius por ter vindo à nossa sede e que feliz coincidência, né, Vinícius? Inaugurando o nosso primeiro episódio, tendo uma pessoa muito especial com a gente aqui. Show, que honra, muitíssimo obrigado pelo convite e essa feliz coincidência também, a primeira vez que eu venho aqui e também inaugurar o podcast aqui. E eu tenho certeza que será algo muito importante para os nossos colegas fotógrafos, que tenho certeza que assim como eu, outras pessoas vão sentar aqui e vai ter online também. Vai ter... Com certeza. Legal, então outras pessoas que estão de longe vão poder compartilhar as histórias, as experiências e às vezes a minha dor é a pessoa, outro colega fotógrafo tem a solução e consegue resolver e às vezes minha dor é a dor de outros fotógrafos também e resolve a dor de todo mundo. É isso aí. E esqueci de falar, em cada episódio do Vencendo com a Foto, a gente vai sortear 5 vouchers, 5 presentes de produtos da loja Foto. Então fiquem até o final. E a gente resolveu dar o nome de Vencendo com a Foto porque é uma parceria, né? Uma parceria onde os fotógrafos, videomakers veem na foto um parceiro estratégico, uma ferramenta importante e a gente vai além da própria ferramenta tecnológica, né? A gente tem essa cultura da comunidade de inspirar outros a irem atrás dos seus sonhos, buscarem melhores resultados. E é isso. Mas hoje, né, nesse episódio, Vinícius, quero muito que o pessoal conheça você. Quero muito que eles entendam assim, o que você faz, sua trajetória. E eu quero começar trazendo aí um pouco, ou revelando, né, um pouco a sua idade, né? 33 anos, né? Uma pessoa jovem. E dia 21 eu faço 34. Nasci no inverno, primeiro dia de inverno. Bom, eu sei que você é casado. Sim. Não tem filhos? Não tenho. Pelo menos ainda. E você tem uma família estendida aí, né? Uma família de 10 pessoas na sua equipe. Sim, sim. Minha avó teve 8 filhos, né? Junto com meu avô, claro. E acho que somos em mais de 26 primos, aí os primos já têm um monte de filhos, enfim. Então... Família grande. A família é enorme. E aí a gente... a maioria dos fotógrafos e das pessoas que trabalham comigo são da minha família. Conversando com outro primo, meu primo falou assim, pô, se tu gere a empresa com família, que é muito difícil, você vai gerir qualquer coisa, porque tem que ser um bom líder ali, principalmente quando se trata de família, que é muito difícil trabalhar com família. Então, mas eu ao meu ver, assim, vejo que é bem flexível por conta... Eu acredito que seja por conta da minha conduta, da forma que eu ajo, de ser uma pessoa mais tranquila. As pessoas que trabalham comigo entendem como que eu sou também e me trata da mesma forma que eu trato eles. Então, gera algo de respeito e todo mundo comprou a nossa ideia e todo mundo está num como se diz, um sentido só, né? Um objetivo só. Então, essas 10 pessoas... 10 fotógrafos que fazem parte da sua equipe, eles... Tem fotógrafos e administrativos também. Ah, perfeito. E você tem parentes? A maioria é parente, sobrinho, irmã, cunhada, primos, primas. Então você é o padrinho de muita gente. E eu fico muito feliz de ter a família por perto ali. Bem legal. E assim, de novo, né? A gente está entrevistando uma pessoa que tem muitos resultados, né? Teve uma trajetória absurda na fotografia, que ingressou na foto mais ou menos há 2 meses. Sim. Que vai ter muito resultado também na foto, nessa nova fase, mas antes de entrar um pouco no contexto, ontem eu pude conhecer o Vinícius em uma reunião, né? Em uma reunião com um cliente, e ele é muito tranquilo, ele é muito... tranquilo no bom sentido, tá? Passa muita confiança, foi muito agradável com o cliente.
Esse é o Vinícius sempre? Sim, porque assim, eu sou uma paz em pessoa, sabe? E eu acredito que você tem vários jeitos de pedir, vários jeitos de conversar. Se você for, foi o que eu falei na palestra lá, antes de você ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa. E se você for pedir algo para uma pessoa com grosseria ou falando de uma forma desagradável, se a pessoa puder demorar para te atender ou não fazer, ela vai fazer isso. Agora, se você for uma pessoa carismática, tranquila, agradável, a pessoa vai correr para te ajudar, sabe? Mas assim, não é interesse, assim, é a forma de você se moldar a ser uma pessoa melhor. Todo dia você ser uma pessoa melhor, acredito que é a receita ideal aí para o sucesso, para você viver bem, porque uma pessoa que reclama muito, uma pessoa que trata as pessoas mal, infelizmente é muito lento assim essa progressão para a pessoa, porque a vida dela vai ficando pesada. Então, você sendo uma pessoa tranquila, igual você falou, eu acredito que as coisas acontecem mais leve e as coisas ficam mais tranquilas. E você tem bastante pessoas que gostam de você e é isso que eu acho que importa, que a gente leva para a vida, é o legado que a gente deixa. Então, é muito importante. Legal. E qual foi sua profissão ou as profissões que você teve antes da fotografia? Quando eu era adolescente, eu trabalhei como chaveiro, mas antes da fotografia eu era técnico de segurança do trabalho dentro da Volkswagen, numa empresa terceira, onde eu tinha ingressado dentro da Volkswagen como jovem cidadão, que é um projeto do governo. Eu trabalhei na engenharia lá. Eu falo que foi onde eu ganhei menos, mas onde eu aprendi mais. Lá dentro da Vox, dentro de uma linha, se eu não me engano que era da Kombi, já que quando eu entrei estava encerrando, tinha uma frase lá que se o ótimo é possível, o bom não é o suficiente, é o que eu vejo aqui na foto, né? Tá bom, mas se o ótimo é possível, eles estão atrás do ótimo e para beneficiar nós todos. Eu vou me apoderar dessa frase, porque a gente usa o ir além. Né? Se é possível ir além, Sim. Vamos além. Sim. Essa frase, vamos anotar, manda inspiração para o nosso marketing aqui. E, cara, até um pouco antes de entrar na fotografia, assim, você não estava contente fazendo o que você fazia? Ou você buscava outras coisas? Sim, a profissão que eu tinha antes é técnico de segurança do trabalho. Para a média de salário para o Brasil era ok, assim, porém é uma responsabilidade muito grande e assim, você não está 24 horas ali com um funcionário, você orienta. Para quem não conhece a profissão, o técnico de segurança é a pessoa que orienta sobre a utilização de EPI, que é equipamento de proteção individual, a pessoa utilizar cinto de segurança, capacete, protetor auricular, mas você não está 24 horas ali com a pessoa. E se a pessoa faz alguma coisa errada, você, consequentemente, quem é culpado é o técnico de segurança, mas você não é babado do funcionário. Então, não tem muito o que fazer. E aí, você pode dar uma notícia para um familiar que a pessoa morreu e, tipo assim, você que é o responsável do negócio. Então, é algo muito pesado, muito estressante. E a fotografia é algo mais leve, é algo que é mais tranquilo. Então, eu achei na fotografia minha casa, meu lar. Perfeito. E olha, para quem começou recentemente, eu vou falar recentemente, né? 2021? 2021. Chegar a fotografar um Neymar e outros jogadores importantes, qual foi o impacto para você no dia que você realmente fez uma foto de alguém muito, muito importante, um jogador importante? O primeiro evento profissional que eu fiz foi o Campeonato Brasileiro, foi Corinthians e Flamengo, dentro da Arena Neoquímica ali. Foi algo muito, muito importante para mim, mas antes disso, como eu comecei no corrida de rua e depois fui para o futsal, com 6 meses eu estava com parceria com a Liga Paulista de Futsal. Então aquilo dali foi grandioso, que a gente fez as finais deles são 2 dias direto, tanto o futsal feminino e o masculino. Então tinha foto minha publicada ali
no site deles, eu estava no Instagram deles também, então eu pude ajudar eles. E também eu fiz a final da Liga Nacional de Futsal pelo Atlântico Erechim, então foi algo grandioso para mim também. Se eu não me engano, foi no final de 2022. E aquilo dali eu acho que tá no top 5, assim, das coisas mais importantes que aconteceram comigo na fotografia, porque é como se fosse um campeonato brasileiro e eu não tinha muita experiência fotografando. E aquilo foi surreal para mim, por conta que era algo muito importante. O ginásio do Corinthians estava lotado, muitas pessoas e tal. É um evento gigantesco pro futsal, então algo muito importante. Mas o de campo, né, que foi o Campeonato Brasileiro, foi entre Flamengo e Corinthians, foi bem legal. E depois fiz outros dentro do Morumbi, dentro do Allianz Parque, na Vila Belmiro, em Bragança, no Palmeiras e Bragantino. E eu tenho uma experiência que é legal, assim, no fotojornalismo, porque muitas pessoas já passaram, né? Mas para mim foi a primeira vez, foi algo diferente. Corinthians e Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Corinthians tinha ganhado de 4-0 em São Paulo e foi jogar o jogo da volta na Vila Belmiro. E a torcida do Santos jogou bomba e a torcida invadiu para bater no Cássio, a torcida do Santos, torcedor preso, enfim, faz parte do fotojornalismo. Muitos fotógrafos, jornalistas passam por esse perrengue, então foi uma experiência que eu tive aí como fotojornalismo. E não aconteceu nada com você? Não. Ainda vendi foto lá para notícia. Muito bom. E assim, conta para o pessoal que às vezes quer chegar num torneio importante, fazer uma parceria com uma liga. Como é que rolou com você essa primeira parceria, por exemplo, com a Liga Nacional de... A Liga Paulista de Futsal. O que eu falei para quem estava no workshop, né? Eu falei que... Pessoal, só acho que vale a pena falar, né? 2 semanas atrás, nós fizemos um workshop na cidade do Vinícius, em São Bernardo do Campo, e com mais de 170 fotógrafos, e o Vinícius foi um dos palestrantes, né? Sim. Ele contou a trajetória lá. E, aliás, assim, você que está assistindo e quer um workshop na sua cidade, fala com a gente, fala com o nosso marketing, porque a gente gosta de fazer workshop. O Vinícius viu, né? Sim, foi muito legal. Eu tinha deixado uma mensagem bem grande num slide lá, que saia de casa, sempre seja visto, né? E você tá na rua sempre, às vezes você não vai vender, tipo, digamos que você vai e não vende bem, mas eu falo que a gente nunca perde. A gente conhece mais pessoas, a gente está lá, pessoas veem o nosso uniforme, a nossa identidade visual, vai aparecer, através desse evento pode aparecer outros, então você sempre tem uma constância e as coisas vão acontecendo naturalmente. E como eu havia dito agora há pouco, você sendo uma boa pessoa. Porque eu vou deixar um recado para vocês aí. Não adianta você ser muito bom fotógrafo, muito bom profissional e ser uma pessoa que as coisas não vão acontecer para você. Então, tentem melhorar, porque assim como toda profissão existe fotógrafos bons e outros não. Então, não é muito legal isso, tá bom? E, cara... eu tendo um bom relacionamento com as pessoas, foi acontecendo, então acho que foi isso, assim. Foi assim que você foi chamado? Sim. Na verdade, eu estava lá, né, e aí a gente foi conversando, fazendo essa parceria, e a gente tem essa parceria com a Liga Paulista até hoje, então é algo que acho que é um relacionamento, assim. Com certeza. E foi ontem sobre isso, né? Sim. Sobre relacionamento. Sim. Ontem a gente já tinha uma parceria, um relacionamento bom com o cliente, com o parceiro, então pesou muito na negociação. Então, ter um bom relacionamento. Como eu falei, se você coloca os 2 pés na porta, é uma pessoa ruim, as coisas não acontecem. E Vinícius, qual foi a foto mais difícil que você já fez? Foto mais difícil? Putz... eu não vou... Cara, mais difícil... Embaixo de chuva?
Putz, verdade. No começo você não tem muita experiência, então um jogo São Paulo e Botafogo no Morumbi, eu tinha uma capa de chuva ruim, que era com botão, e aí você sentava, ela abria, então eu me molhei muito e não tinha as coisas corretas assim para cobrir a câmera e tal, e no profissional você não pode usar guarda-chuva. Então acho que esse dia foi mais difícil assim. Mas hoje, com mais experiência, eu tenho uma capa de chuva que parece a capa do Batman, que te protege bem, e você cobre a câmera também de outras formas, e enfim, a experiência vai mudando as coisas. Perfeito. E Vinícius, não sei se eu poderia revelar, eu esqueci de alinhar isso com você antes, tá? Ok. Mas para quem fatura por volta de R$1 milhão com fotografia, né? Você tem que se preocupar com muita coisa. Sim. Afinal, a gente está falando de um negócio, né, onde com 10 fotógrafos você chega a um volume de vendas de R$1 milhão. Uhum. Qual é a sua principal preocupação quando você vai dormir, por exemplo? Cara, putz, eu não sei. Como eu falei, eu sou bem tranquilo, assim, né? Então, acho que eu não tenho essa certa preocupação, mas assim, como você falou de faturamento, hoje de manhã eu vi um vídeo do João Adib, né? Que é o CEO da CIMED, ele falando sobre no Brasil está crescendo muitos trabalhos informais e tal, e aí fica um pouquinho difícil de competir com as pessoas que têm essa informalidade de não pagar o imposto assim como eu pago, que é em cima do faturamento. Então você acaba colocando um ticket da foto mais alto, e a pessoa que não paga imposto, alguma coisa do tipo, ela tem a opção de colocar as coisas mais em conta porque o custo dela é menor. Então talvez acho que isso acaba incomodando um pouco, mas faz parte. Eu já fui essa pessoa, né, de pagar de colocar o ticket mais baixo, mas eu tenho certeza que a pessoa, assim como eu passei, ela vai ver como que funciona, porque você regularizar a sua empresa para você pagar o imposto certinho, ter todas as documentações legais, você consegue fechar grandes contratos, como eu já fechei com um colégio que, poxa, você tem que mandar 300 documentos para eles passarem no compliance e ser aprovado, e se você não tiver um documento ali, já era. Então uma empresa informal não consegue o que a gente consegue. Por exemplo, esse contrato que você tem com a Liga Paulista de Futsal é porque você constituiu uma empresa. Não, a gente não tem um contrato com eles, assim, é uma parceria que a gente tem, e na época, assim, a gente tinha algo mais informal também, mas eu acredito que, no caso deles, assim, não tem essa exigência de tantos documentos assim. Mas a gente já fechou com um colégio, o exemplo, né? O colégio que foi uma Olimpíadas, que eles fazem todos os anos, que a gente mandou todos os documentos. A gente ia perder por conta de um documento, mas aí a gente correu, a contadora conseguiu tirar e a gente conseguiu fechar com eles, assim. Eu chamo isso de dor do crescimento. Uhum. Certo? Você tem que passar por um processo, e eu tenho certeza que outras oportunidades precisarão dos mesmos documentos e você não vai sofrer. Sim. Né? Como você sofreu para conseguir. Sim, E aí entra o lado do apoio administrativo, né? Eu já percebi que você estruturou bem essa parte administrativa também, né? De gestão, da parte financeira. Sim, é algo mais chato, né? Mas aí a gente tem contador bom, a gente acaba pagando um pouquinho mais caro por conta disso, né? Porque tem os contadores que são mais simples, né? Que é uma pessoa só, tem outras que que é uma empresa, que cada um cuida de uma parte. Você consegue estar bem mais amparado, você tendo um suporte maior com a empresa boa, assim, de gestão de contabilidade. Perfeito. E no ano da Copa, Vinícius, como é que você está vendo a fotografia? Você está vendo mais agitação, mais procura mais eventos procurando vocês para fotografar? Cara, é bem interessante porque eu acredito, tá, que vai acontecer de aparecer comemorações novas de jogadores e influenciam muito jovens. Então, eles vão querer fazer comemorações novas, vão querer comprar essas fotos. Então, aflora essa
como se diz, essa faísca que a gente tem pelo futebol nessa época do ano. A gente viu isso ano passado na Copa do Mundo de Clubes, né? Que, cara, foi algo que a FIFA falou assim, poxa, vamos tentar de 2 em 2 anos, porque é algo surreal, é algo bem, bem legal. Então, essa Copa do Mundo, assim, vai ajudar bastante os fotógrafos também, porque empolga mais os atletas. Cara, que dica fantástica. Eu tô vendo a força disso que você acabou de falar. O fotógrafo, mesmo que ele não goste tanto de futebol, ele tem que assistir os jogos da Copa. Sim. E estar ligado nas trends, né? Nas tendências. Memes, nas coisas, né? Sim. Você vai assistir... Você gosta de futebol? Sim, eu não perguntei isso. Muito? Nossa, muito. Já jogou? Não. Eu falo para os meus colegas que eu gosto de cornetar, assim. Eles, por que você não joga? Porque aí vai perder a graça. Eu vou cornetar vocês vão me cornetar. Então, eu só corneto. A gente, em São Bernardo, lá faz copas de amigos, né? Inclusive, amanhã tem a Recopa do Aqui é Parmeira, que é um grupo de palmeirenses, que é um campeonato só de palmeirense. E no domingo tem a final do Futiriça. O que eles fazem? Eles se reúnem os amigos, e aí o exemplo do Futiriça, esse semestre foi tema Copa do Mundo, aí tem os Estados Unidos, a Argentina, enfim. E domingo tem a final agora, que tem uma festa muito legal, sabe, tipo, e é só amigos, sabe, é algo bem legal. E aí eu como fotógrafo e amigo deles também, eu fico zoando eles, se eles fazem alguma coisa de errado e tudo mais, e eu prefiro só cornetar mesmo. Você sabe que quando eu vejo um jogo de tênis, eu fico com vontade de jogar, né? Então, assim, uma criança que vai assistir a Copa do Mundo, ele quer jogar no dia seguinte, Sim. Ele quer se inscrever no torneio. Sim, isso. É isso, né? Sim, empolga, porque a pessoa se espelha em outras pessoas, cada um tem as suas referências, e aí tem muitos que tá hoje em alto nível, assim, fala assim, poxa, eu comecei a virar a casinha depois que eu assisti a Copa, ou depois que eu vi jogador tal jogar, entendeu? Teve um jogador que ele viu o pai dele triste, eu não vou lembrar o nome do jogador, e aí ele falou assim, pai, eu vou te dar uma Copa do Mundo, e acho que ele foi um dos campeões de 2002, eu acho, tenho quase certeza. Tô tentando lembrar, mas não... Mas eu lembro da história. Eu lembro da história. Consultem aí e fale pra gente. Rivaldo, não sei. Não lembro também. Vinícius, no começo da fotografia, eu não lembro se você falou ou foi no workshop, que você também fez fotografia de estrada, pegando o pessoal pedalando. Nesse começo, né, se você pudesse voltar no tempo, né? Nesse começo de fotografia, já enxergando o dinheiro, trabalhar com outras pessoas, o que você faria diferente se você pudesse voltar no tempo? Cara, eu acredito, assim, as coisas aconteceram muito rápido, assim, sabe? Então, eu não sei se eu mudaria alguma coisa, porque a gente tem que passar pelo processo, né? Então, a gente tem que passar pela dor de cabeça, passar pela foto ruim ali, que você vai ter um equipamento inferior, vai ter que ter as dúvidas e outros colegas vão te ajudar. E se você ter as coisas muito fácil assim, talvez você não tenha passado a dor, e quando você tiver uma dor ali, você não vai saber suportar. Então, eu acredito que não sei se eu mudaria alguma coisa. Foi algo muito natural, muito bom que eu passei ali. Então, não sei, acho que não... E num determinado momento a fotografia de futebol virou o seu nicho. Isso, eu fazia o Estrada Velha de Santos, né, onde que na pandemia passava, acredito eu, que talvez passava 5 mil pessoas ali por final de semana, pessoal pedalando, correndo, até nadando. E depois de 4 meses, assim, no meio do ano, voltou o futsal, os jogos, e uma colega minha falou assim, poxa, meu filho vai jogar, vai lá. E aí eu fui tirar foto e deu bom, e aí eu migrei totalmente aí pro futebol e futsal. Legal. E Vinícius, em que momento uma plataforma entrou na sua vida? Foi assim que eu saí
da empresa, onde eu pude investir em equipamentos. Aí um colega chamado Edu, ele me chamou, eu comprei notebook para editar foto. O colega me chamou, ele falou assim, vem aqui em casa, eu te ensino e tal. Daí ele me ensinou a editar foto, me ensinou a subir pela plataforma. E assim comecei a usar em 2022, abril de 2022. Legal. E há 2 meses na foto... Em abril também. Em abril também? O que você percebeu quando você mudou de plataforma? O que você tinha de expectativa e o que você viu depois de explorar a foto? Uma plataforma bem fácil de usar. Eu gravei um vídeo agora há pouco falando sobre isso, porque o que tem que ser, tá? Algo fácil, tanto para o fotógrafo quanto para o cliente. Porque se for algo muito difícil, a pessoa acaba não fazendo. Então, no caso do fotógrafo, trocando de plataforma ou vendendo foto de outro jeito. Então, você tendo algo fácil e funcional para o fotógrafo e para o cliente é perfeito. E o bom também é que sempre está melhorando, então é algo que nos deixa mais contente, mais motivado. Já vi algumas coisas aqui, depois eles vão soltar, né? Vocês vão soltar que, poxa, eu fiquei muito feliz e acredito que 99,99% das pessoas, dos fotógrafos vão gostar. E você que está assistindo esse podcast, hoje é dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E o Vinícius está saindo aqui com alguns spoilers, né? A gente está aí bem avançado na foto 3.0 e tem algumas coisas entrando, tá? Pegando carona na foto 3.0 que vai realmente ajudar muitos fotógrafos e a fotografia esportiva no geral. E o Vinícius está saindo com alguns spoilers aqui. Sim. E ficou animado. Né? Muito. E aí eu queria dizer o seguinte, né? Na hora que você estava com a operação já tudo redonda na outra plataforma, com seus fotógrafos acostumados, e aí você trouxe a notícia de que você ia mudar para foto. Que preocupação surgiram na cabeça do seu time? Então, toda novidade, assim, todo início de processo gera uma preocupação, mas, como eu falei, é uma plataforma fácil de usar, então foi bem tranquilo e, assim, eu tenho o meu time junto comigo, então eles, como eu falei no início do podcast, eles compram a nossa ideia e o que a gente falar ali sempre é bem atendido pelos fotógrafos, então questão de tempo ali, uma semana, a gente teve uma reunião depois que eu comecei a usar e eu falei, poxa, eu precisava disso. E eu falei, pô, tá em tal aba. Eu precisava daquilo. Vocês falaram assim, não, mas tá ali também. Eu falei, pô, então tem tudo, então já era. Tudo fácil. E os atletas? Qual que é a faixa etária dos jogadores? A gente faz fotos do sub-7 ao sub-20. Eu abri uma caixinha de pergunta, né? Perguntando para os clientes, né? Então, todos elogiaram ali, falou que é fácil, principalmente a praticidade de receber a foto pelo WhatsApp. Perfeito, perfeito. Porque eu quis escutar o feedback dos clientes, então eles reagiram de uma maneira positiva. Então, zero problema. Zero problemas. Que maravilha. E Vinícius, conta pra gente aí, seus sonhos para o futuro. Eu quero muito internacionalizar a Atom, né? Acredito que a gente faz um trabalho legal aqui no Brasil que a gente pode replicar fora do país e também ajudar mais pessoas, porque assim como me ajudaram, assim, eu sinto que eu tenho uma dívida enorme com a comunidade de fotógrafo e eu preciso retribuir. Eu já fiz muito isso de ajudar as pessoas e eu quero ajudar mais ainda, sabe? Então, principalmente também sobre esse workshop gratuito, de repente levar esse workshop gratuito para fora do Brasil também. Olha! Vinícius, quero fazer um convite para você, de surpresa, fora do script, tá? A gente quer te convidar para ser um palestrante do Workshop Foto no Rio de Janeiro. Tá? Que honra! A gente quer repetir a audiência que tivemos no ano passado.
E vai ser fantástico. Show. E o carioca gosta de futebol, então você precisa contar só como você trabalha, enfim, quais são os seus perrengues, como você resolve os problemas, como você conquista novos clientes, né? Eu quero aprender com você também, né? Você sabe que a gente está um pouco adiantado na parte da fotografia de corrida de rua, né? Eu me envolvo muito com a fotografia de corrida de rua, com organizadores, mas no futebol a gente vai provavelmente crescer muito e queremos a sua ajuda aí para realmente turbinar o mercado, né? Fazer os fotógrafos entenderem que a fotografia de futebol é uma mina de ouro. Sim. É um campo que você tem oportunidades não só em toda a cidade, acho que em todo bairro, né, em cada canto da cidade. O Brasil é o país do futebol, né? Então, toda esquina tem uma partida de futebol. E, como eu falei, você precisa sair de casa, às vezes você acha que não vai vender bem e acaba vendendo. Então, você precisa testar. Eu já fiz foto numa quadra, no meio da favela ali, aquelas quadras que são descobertas e muro pichado e tudo mais, e vendeu. Então você tem que arriscar, assim. E que tendências você está vendo para a fotografia de futebol? Olhando essa parte da fotografia, das oportunidades de parceria, tipos de torneio, o que você pode contar? Em questão relacionada a fotos, os clientes também estão gostando de fotos diferentes, as fotos com efeito panning, que é com tremido o fundo, meio embaçado, tremido na verdade, que dá uma sensação de que a pessoa está super rápido, sabe? Em questão do cenário do mercado, esses campeonatos de organizadores tá crescendo bastante, eles estão fazendo muitos. Então, chega a determinado época do ano, começo do ano e meio do ano, e final do ano também, né? Tem bastante torneios, então é onde que... eu acredito que para dezembro e janeiro, assim, é ruim para o fotógrafo, porém está sendo bom por conta desses campeonatos. Eu acho que o corrida de rua, se eu não me engano, dá uma diminuída no final do ano, porém no futebol é onde que tem bastante jogos, que é nas férias dos atletas, que tem os campeonatos paralelos, assim, porque tem entre aspas, oficiais, que são das ligas, né, da Federação Paulista de Futebol, para quem joga futsal, Liga Paulista de Futsal, Federação Paulista de Futsal, e depois tem outros torneios paralelos que acontece mais de um, acontece vários. Meio do ano tem fora do país também, na Suécia, na Finlândia, que eu já fui também, na Dinamarca, e aqui no Brasil também tem, enfim, tem muitos torneios, é um mercado que está crescendo muito. E em que países você já fotografou? Eu vou falar os que eu fui, porque eu levei a câmera, então eu vou falar que eu fotografei. Na Inglaterra, na França, na Suíça, nos Estados Unidos, na Suécia e na Finlândia. Na América do Sul? Nenhum. Não, Não. Curioso. Então tá aí, ó. Tipo assim, é porque... Você quer vender em dólar, né? Não, é porque assim, eu brinco com minha esposa, assim, poxa, você tem um budget pra viajar, aí você vai pra um país da América do Sul, ou você vai pra Europa, aí a gente, talvez... E você, às vezes, pra América do Sul, você acaba gastando quase a mesma coisa que você vai pra Europa, então, sei lá, não sei se é uma teoria minha, sei lá. Então, perfeito. Olha, agora a gente vai, antes de ir para o final, a gente vai fazer a divulgação de como você pode ganhar, tá, os 5 vouchers que a gente vai disponibilizar neste episódio da Loja Foto. Então, Manu, vão ser as pessoas que primeiro escreverem uma frase no YouTube, correto? Exatamente. Pode ser qualquer frase? Não. Não? Quem vai dizer a frase é o Vinícius. Vai ser o Vinícius? Pô, eu fiquei triste porque eu não vou poder comentar, né? Senão não vai ter graça.
Bom, eu acredito que a melhor frase é vamos vencer juntos, né? Então, você que comentar aí... Boa, Vinícius! Acho que é a melhor frase aí para ser usada. Olha, então, como vai funcionar, tá? No YouTube, neste vídeo, neste episódio, você vai lá, corre, escreve uma frase que vai ter vamos vencer juntos. Coloca em caixa alta, para facilitar o trabalho do nosso marketing, e aí o nosso time vai entrar em contato com você. Os primeiros 5 que escreverem vamos vencer juntos, vai ganhar um voucher de R$200, ó. Acabaram de me passar a informação. Vai ser um presente de R$200 em qualquer produto na loja Foto. Muito bacana. Então, caminhando agora, dando sequência para a parte final da entrevista, quero fazer uma última pergunta, tá? Que é você dedicar um tempinho dando alguns conselhos para quem está começando na fotografia de futebol. Vamos pegar a fotografia de futebol como panorama e como nicho. Se você está começando agora, você não pode ter medo, se sentir inferior aos outros fotógrafos que estão com equipamento melhor que o seu. Então, faz parte do processo. Aquele fotógrafo que está com equipamento superior ao seu já teve um equipamento igual ao teu. Então, você tem que ir lá com a cara e com a coragem e fazer as fotos, porque você só vai conseguir chegar no equipamento do outro fotógrafo se você trabalhar, se você fazer aquele seu trabalho gerar receita para você migrar de equipamento. Então, acho que é algo crucial você ter coragem de ir lá e fazer acontecer. Maravilha. Vinícius, quero agradecer a nossa parceria, amizade, e por você ter vindo até a nossa sede, conhecer a equipe e... Vem muita coisa boa por aí, né? Obrigado, Vinícius. Show, eu que agradeço, é uma honra muito grande e também eu fiquei muito feliz pelo que eu vi aqui, tanto em relação à estrutura, quanto o que vocês estão fazendo para melhorar a nossa vida. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Vencendo com a Foto, primeiro episódio. Te vejo no próximo.